Gente, bom dia. Estão me ouvindo? Acho que eu estou falando já tinha uns 3 minutinhos, estava no, no silencioso. Então, primeiro, um bom dia, tá? Eu autorizei agora a entrada de uma pessoa chamada Adriana Meireles, mas não tem nem no que é acadêmico da turma inscrito. Quem é Adriana Meireles? Hein? Bom dia. Quem é Adriana Meireles? Talvez alguém tenha logado com o e-mail de outra pessoa da família, eu não sei dizer, mas tem que tomar cuidado, porque você não tem nem como registrar frequência nem nada do tipo, tá? Não, então, então, Gabriel, é porque tá marcando aqui Adriana Meirelles o seu nome. Talvez alguém tenha usado o computador, o celular, não sei, você entrou com o e-mail dessa pessoa. Até por isso pediu autorização para entrar. Se puder, então, só sair e entrar de novo, registrar o login certinho. Eu vou, então, iniciar a aula agora, você já deve estar vendo o quadro. E eu vou pedir, por favor, que escreva. Eu estava tentando usar aplicativo para não precisar ficar fazendo chamada, mas o que funciona é pago e eu não tenho, e o outro não está funcionando para fazer a chamada, eu não estou conseguindo usar. Então, por favor, escrevam qualquer coisa no chat, um bom dia, sei lá, um oi, qualquer coisa do tipo, que daí eu registro a frequência de vocês, tá bom? E com essa frequência registrada, eu lanço depois no que acadêmico, tá bom? Então, por favor, Gabriel, corrige aí, porque senão depois uma coisa é falar agora, outra coisa é eu pegar no final da semana a lista com todos os alunos frequentes e lembrar quem era a Adriana para poder lançar a frequência, tá bom? Então, corrige o nome aí, por favor. Não tirei, não, Gustavo? Eu acho que eu apaguei do que é acadêmico, não? Vou olhar aqui agora. Gustavo Rodrigues. Tá corrigido lá, Gustavo, agora. Tá bom? Então, eu vou. Tá ótimo, Gustavo, de nada. Eu vou então passar aqui pro quadro, eu não vou mais, né? Aí eu paro, é hora que eu paro de ver vocês. E se alguém tiver alguma coisa para falar, aproveita aí o microfone, por favor, para falar, tá bom? Então, na última aula, eu falei com vocês sobre o gráfico de funções. Vocês ficaram, né, tinham que fazer exemplos, exercícios, coisas do tipo, tá? E hoje eu vou caminhar para ver se a gente, se não finaliza, chega próximo de finalizar o conteúdo do bimestre, tá bom? Então, o que que eu vou falar? Eu vou falar sobre máximos e mínimos de funções quadráticas, tá bom? A gente falou sobre o gráfico na última aula. Ah, então, vamos aqui continuar. Funções quadráticas. É preciso, gente, tá lá no plano de atividades, lá que eu passo para vocês,
que vocês leiam também o capítulo do livro, porque assim, nem tudo, até pelo tempo, né? A gente tinha 3 horas de aula, agora a gente tem 45 minutos por semana. Está sendo possível de dizer tudo com todos os detalhes, tá? Então, assim, sempre fica coisa para trás por falar. Eu vi agora só essa semana, na sexta, que eu tive de novo atendimento marcado por gente dessa turma. Então, assim, não deixem, na verdade já deixaram acumular, mas assim, é importante, tem um compromisso de vocês, e aí eu não posso dizer se vocês estão fazendo ou não, mas que vocês deveriam fazer, e quem está fazendo é só desconsiderar, tá bom? Tem que estudar aí, tá? Então, só recordar rapidamente, na aula passada a gente falou sobre o gráfico, falou sobre parábola, e o que a gente observou? Bom, em geral, se a gente tem uma função quadrática, ax ao quadrado mais bx mais c, ok? A, b e c números reais, a diferente de zero, ok? Então, a gente pode dividir o mundo em dois casos, essencialmente. O nosso primeiro caso, que tem 3 desdobramentos, é o seguinte: se o A é positivo, então a concavidade a gente viu, ela é voltada para cima. E depois, se o A for negativo, a concavidade é voltada para baixo. Em todo caso, aqui acontece 3 situações para gente. A primeira é quando o delta é maior que zero. Se o delta é maior que zero, a função tem 2 raízes, né? Então, tem 2 zeros. O gráfico é, portanto, uma coisa parecida com isso. Ok? Lembrando, esse é o valor de C, aqui é o x' e x duas linhas, x1 e x2. Aqui no meio a gente tem o vértice, tá bom? X do vértice, y do vértice, lembrando que o x do vértice é menos b sobre 2a, e y do vértice é menos delta sobre 4a. Ok? É claro que muda o lugar dependendo se as raízes podem ser negativas, então pode estar para cá à esquerda, o C pode ser negativo, pode estar aqui embaixo, tá bom? Mas assim, esse é só um resumo geral de como é a cara do gráfico da nossa função. Depois o delta, se ele for zero, então a gente tem uma única raiz. O gráfico tangencia o eixo x. Então ele só encosta num único ponto. Aqui é o C. Esse é o x', que é igual a x duas linhas, que é também o x do vértice. Okay? Uma observação é que nesse caso I aqui, o x do vértice seria a média das raízes. x1 mais x2 sobre 2. Isso dá menos b sobre 2a. Tá bom? A terceira situação é quando o delta é negativo, então não tem nenhuma raiz real. Portanto, a função não corta o eixo x. Ela fica assim, ó, flutuando aqui, sem encostar. Aqui passa no C, aqui a gente tem o vértice, ok? X do vértice e Y do vértice, ok? O segundo mundo, conforme eu falei que tinha 2, então era um com A positivo, outro A negativo. Se o A é negativo, a concavidade é para baixo. Concavidade da nossa parábola é assim. E o resto é muito parecido. Concavidade para baixo, mais delta positivo. Esse resumo tem lá no livro direitinho. Estou falando que é importante vocês lerem lá, tá? Então, o gráfico faz uma coisa desse tipo assim. Okay? Passou no eixo Y o valor de C, x1, x2, ok? Duas raízes. Se o delta for zero, então tangencia o eixo x. Então, o gráfico é uma coisa parecida com isso aqui. Ó. Okay? Aqui é o x do vértice. Okay? E, por fim, se o delta é negativo, a função não encosta no eixo x. Então, é uma coisa assim, ó. O valorzinho de C, o valorzinho de C. Isso é um resumo de como é a cara dos gráficos, tá bom? Lembrando, então, o vértice é isso. E uma última coisa que é importante, que também já tinha comentado, só para a gente lembrar, aqui está a cara geral da nossa função, certo? Ax ao quadrado mais bx mais c. Ela, quando tem raiz, ela pode ser escrita em sua forma fatorada.
A forma fatorada, então, é a vezes x menos uma raiz, x menos a outra raiz. Esse se chama de forma fatorada. A forma canônica, ela pode ser escrita assim, ó. É a vezes x menos x do vértice ao quadrado, mais y do vértice, ok? Esse a gente chama de forma canônica. Isso ajuda muito a gente identificar qual é a função se eu te dou o gráfico. Deixa eu só... Eu não queria falar de... Eu preciso falar de outra coisa hoje. Deixa eu só fazer um exemplo, porque acho que talvez eu não tenha feito um exemplo desse em sala. Eu quero achar aqui onde a gente dá a função e pergunta, né? Dá o gráfico da função e pergunta qual é a função, tá? Só para um exemplo, tá aí do livro. Eu não sei se eu cheguei a fazer isso em sala com vocês. Página 119. Tá? Eu acho que eu não fiz aqui na sala de vocês. Então, esse aqui é página 119. Pensa assim, é dado o gráfico. Você tem um gráfico e a pergunta é qual é a função? Tá bom? Então, a ideia é conhecer essas formas, ou fatorada ou canônica, para você saber identificar quem é a função, tá bom? Se você pega um problema como esse aqui, você, a princípio, não tem muitas informações sobre ele, tá bom? Mas se você conhece, por exemplo, essa forma canônica, então, fazendo o item A aqui, fazer o item A, daí eu começo a aula. A gente observa, então, o gráfico que descreve uma função quadrática, tá bom? E aí a gente sabe que em sua forma canônica ela pode ser escrita assim, x menos x do vértice ao quadrado mais y do vértice, ok? E aí, esse pontozinho aqui, ó, 1, 2, ele faz o papel do vértice pra gente, tá vendo? A função decresce e passa a subir. Vou pôr até de preto aqui para não estragar o desenho, é o vértice pra gente. Então, o que ele está falando, esse exercício item A fala pra gente? Que o x do vértice é 1 e o y do vértice é 2. Então, a gente tem quase toda a nossa função pronta aqui já, ó, porque ele é assim, ó, é A vezes x menos 1 ao quadrado mais 2. E depois, é claro, a gente tem que desenvolver. Mas como é que eu vou descobrir, então, quem é esse A? Com outra informação. Qual é a outra informação que a gente tem? Ora, e quando o x é 0, o y é 3. Esse aqui, quando a gente desenvolver lá, tem que ser o valor de C. Aqui está dizendo para a gente que o C tem que ser 3, tá bom? Mas então, a gente sabe o seguinte, quando o x é 0, o y é 3. E aí, você fica com A vezes... Troquei o x por 0, né? Se eu troco o x por 0, fica 0 menos 1 ao quadrado, mais 2. Tudo isso tem que ser 3. Bom, mas 0 menos 1 é menos 1. Ao quadrado é 1. 1 vezes A é A. A mais 2 é 3. Quanto é o A, então? O A é 1. O A é 1. Então, quem é a nossa função, na verdade, que a gente procurava? A função, ela é 1 vezes x menos 1 ao quadrado, ou seja, então, x menos 1 ao quadrado, somado com 2. Aí o exercício não quer que fique assim, né? Ele quer que fique na forma ax ao quadrado mais bx mais c. Aí você desenvolver, então, quadrado primeiro, x ao quadrado, duas vezes o primeiro pelo segundo, 2x com sinal negativo, mais o quadrado segundo, mais 2. Então, quem é a função? X ao quadrado menos 2x mais 3. Conforme eu tinha observado, né, o c tinha que ser 3, né? O ponto onde corta o eixo y, né? Só para conferir aqui, eu tinha apagado a resposta. Ok? Então, conhecer essas formas é interessante, tá? Mas vocês precisam dar uma olhadinha no livro para fazer isso, tá bom? Vou começar, então, a aula de hoje falando sobre máximos e mínimos de funções quadráticas, tá bom? Então, matéria nova.
Já começaram a ver alguma coisa parecida com isso em física? A altura máxima atingida por um projétil, uma bola é chutada para cima, então é uma equação horária que descreve esse movimento. Viram algo já nesse sentido ou não? Já. Já? Então, isso é bem o que vocês estão fazendo lá, entendeu? Não sei se já acabou lá, mas é nesse sentido. Não sei se estão assim, pensa assim, o cara vai dar um bico na bola para cima, né? A bola descreve uma trajetória que é como se fosse uma parábola. Então, aqui está a bola, a pessoa chuta, ela começa a subir, em algum momento ela para de subir, esse é o vértice da nossa parábola, e começa a cair, até retornar ao chão, né? Aí pode perguntar a altura máxima atingida pela bola, o tempo que ela levou para subir e descer. Esses são situações físicas, né, que descrevem a importância de entender esse máximo e mínimo de funções quadráticas, tá bom? Então, o que nos importa aqui é o seguinte. Então, vamos pegar aqui, a gente tem f de x, é ax ao quadrado, mais bx mais c. A gente já viu que o gráfico é uma parábola, tá? E aí, essa parábola depende da concavidade, ou é para cima ou é para baixo, dependendo do sinal de A. Okay? O que foi até bom revisar ali agora é o seguinte: nossas parábolas, nossas funções, elas podem ser representadas da seguinte maneira: x menos x do vértice ao quadrado mais o y do vértice, certo? E aqui agora, então, eu vou dividir o mundo em duas situações, onde o A é positivo e onde o A é negativo. Okay? Observe comigo o seguinte: este pedacinho aqui, x menos x de vértice é um número, certo? Você troca o x aqui por um número, 2, 3, aqui é um número. Quando você eleva ao quadrado, isso é sempre um negócio positivo, certo? Então é sempre positivo. Se o seu A for positivo, então quando eu multiplico positivo por positivo, tudo isso é positivo, né? Ok? Então todo mundo aqui é positivo. Então, quando o A é positivo, eu estou pensando nessa situação aqui assim, ó, A maior que zero, o nosso gráfico é uma coisa assim, ó. Okay? Ou passa mais para baixo, ou em dois lugares, não importa, mas assim, importa essa concavidade. Quando você troca o x pelo x do vértice, esse valor aqui é o menor valor possível, é zero, né? Então, o que vai acontecer é que sua função assume o menor valor possível. Então, quando A é menor do que zero, se você faz x igual a x do vértice, a função atinge seu menor valor possível. Ou atinge, então, em vez de escrever o seu menor valor possível, atinge o seu valor mínimo, né? Qual é esse valor mínimo? Exatamente o y do vértice. É o menor valor que essa função vai assumir. Então, ela sempre fica daqui para cima, a nossa função. Então, só para ilustrar essa situação, é o seguinte: quando o A é positivo, a função tem um valor mínimo. Qual é o valor mínimo? Y do vértice. Lembrando, menos delta sobre 4A. Qual é o ponto, ou seja, qual é o número, né, qual é o valor de x que faz com que isso seja mínimo? Né? A gente chama o ponto de mínimo. É o x do vértice. Menos b sobre 2a. Ok? Então, isso é o resumo quando o a é positivo. Agora, nem sempre o a é positivo, pode ser que seja negativo. Vamos voltar para cá e fazer a mesma análise. Em nossa forma canônica, x menos x do vértice ao quadrado é sempre positivo. Observe que quando eu multiplico por algo negativo, então negativo vezes positivo dá negativo. Então todo esse pedaço é negativo. E aqui então eu estou acrescentando mais alguma coisa, certo? Então esse valor ele sempre daí diminui. Oh, perdão, ele sempre, ó, então bora falar corretinho, né? Menos vezes mais é menos e eu estou somando algo, então estou sempre aumentando, certo? O valor máximo que essa nossa
expressão pode ter é quando essa parcela negativa se anula. Essa parcela negativa se anula quando o x é igual a x do vértice. E aí o valor máximo que aparece é o y do vértice. Então, quando a gente monta o esboço do gráfico, né, aquele resumo, ajuda a gente a entender muito, olha só. Então, se o a é negativo, a nossa função ela tem uma cara parecida com essa assim, ó. Ok? Então, vamos imaginar que aqui seja o vértice. X do vértice, y do vértice. Observe, então, que a nossa função, ela é sempre, vou pegar o vermelho, ela é sempre do y do vértice para baixo. Ela nunca pode ultrapassar o y do vértice. Então, ela atinge o maior valor possível, que é no y do vértice. Justamente quando esse pedacinho aqui, que eu estou riscando agora de vermelho, se anula. E ele se anula quando você troca o x pelo x do vértice. Okay? Então, a gente pode vir e escrever aqui assim, ó, aqui embaixo, simplesmente trocar as coisas, né? Quando a é negativo, a função tem um valor máximo. Qual é o valor máximo? É o y do vértice, menos delta sobre 4a. Qual é o número, né? Qual é o valor de x que faz com que isso se anule? Ou seja, qual é o ponto de máximo? É o x do vértice. O ponto de máximo é x do vértice. Tá vendo que não muda, né? Olha só, para a gente lembrar. Ou é máximo ou mínimo. O valor máximo ou o valor mínimo, a gente está se referindo ao y do vértice. E o ponto, ou seja, o número, o valor de x com que faz que seja máximo ou mínimo, a gente está se referindo ao x do vértice. E aí, o que diz para a gente sobre ser máximo ou mínimo é o sinal de A. Se o A é positivo, então nós estamos falando sobre valores mínimos, pontos de mínimo. Se o A é negativo, a gente está falando sobre valores máximos, pontos de máximo. Bom, vamos fazer um exemplo aí, tá? Deixa eu pegar um exemplo para fazer com vocês. Só printar aqui do livro. Aqui, ó, pegar um exemplo aqui, ó. Eu não achei nenhuma foto do chute do Tietchan fazendo gol no Flamengo esse final de semana, mas esse aqui serve. Tá lá no livro de vocês, tá bom? Até um exemplo físico, né? Mostrando então, essa junção das disciplinas, né? A trajetória de uma bola em um chute ao gol descreve uma parábola. Supondo que essa altura em metros t segundos após o chute seja dada por h de t menos t ao quadrado mais 6t, responda, em que instante a bola atinge a altura máxima, certo? Esse em que instante é uma pergunta física, certo? Na ponto de matemática seria assim, qual é o ponto de máximo, tá bom? Esse representa o instante pra gente. E qual é a altura máxima atingida pela bola, né? Porque, tá vendo? O cara chutou, a bola subiu, passou pela barreira e voltou a cair, né? Até entrar no gol, né? Ok? Então ela sobe, atinge uma altura máxima, fazendo coro, que a gente falou, o A é negativo, então a gente tá falando de altura máxima, né? E depois volta, tá? Então, vamos tentar resolver esse exercício da maneira mais completinha possível, tá? A primeira coisa, então, eu vou fazer com vocês uma ideia do esboço do gráfico da nossa função. Qual é a função? Nossa, então, é uma função horária, h, que depende do tempo, menos t ao quadrado mais 6t. Quais elementos a gente precisa para falar do gráfico dessa função? Primeiro, identificar o a, né? O termo que acompanha t ao quadrado é menos 1, é menor que zero, então a nossa parábola tem concavidade voltada para baixo. Depois disso, a gente precisa, então, achar as raízes, certo? Quais são as raízes? Ora, se a gente interpreta fisicamente, o que é a raiz? É o tempo, o instante, o momento onde a bola estava no solo, né? Porque, assim,
Pensa assim, você foi lá dar o chute, a bola estava no solo, ela subiu e caiu, não foi? Então, um dos instantes que tem que ser resposta para a gente é o zero, não é verdade? A bola, antes de você chutar, ela estava parada no chão, né? E aí, depois você vê quanto tempo ela leva para subir e cair. O gráfico tem que ser uma coisa assim, né? E é claro, como a gente está fazendo uma interpretação física do problema, a bola, a gente entende, numa parábola, o que eu ia fazer? Ia continuar o gráfico para cá e para cá, né? Num problema físico, não faz sentido dizer que a bola furou o chão, né? Ela fica aqui presa no chão, né? Okay? Então, essas são as sutilezas, né, de distinção entre física e matemática, né? Então, quais são as raízes? Ou seja, a gente está perguntando quais são os momentos, o tempo, o instante, onde a bola estava no solo, né? Então, a gente quer resolver menos t ao quadrado mais 6t igual a zero. A gente pode pôr o t em evidência, em vez de calcular o delta, x1 e x2, a gente pode pôr em evidência. Fica menos t mais 6. O produto é zero, então um deles tem que ser zero, né? Ou t é zero, ou menos t mais 6 é zero. E o t, então, é 6. 0 segundos e 6 segundos, né? T1 e T2. Condizente com o que eu tinha falado, um dos instantes deveria ser o t igual a zero, né? Ok? 3. Aonde ela passa no eixo y, certo? Então a gente faz t igual a zero. Se eu faço t igual a zero, h de zero é 0 menos 0 ao quadrado, mais 6 vezes zero, isso dá zero também, ok? Já estava contemplado lá. Por fim, falta o vértice, né? Aqui, em vez de ser x do vértice, y do vértice, é t do vértice, né? Porque a nossa variável não é o x, é o tempo t, né? Você pode deixar y se quiser, ou h do vértice, tanto faz. Mas como é que a gente acha? Menos o valor de b. Lembrando aqui, quem é A, B e C? A, B e C. A é menos 1, o B é 6 e o C é 0, né? Então, menos o valor de B, menos 6, sobre 2 vezes o A. Então, dá 3 segundos. E o Y do vértice? Menos o valor de delta sobre 4A. Então, eu preciso do delta, certo? Quem é o delta? B ao quadrado menos 4AC. O B é menos 6, é 6, perdão, você fica com 6 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é menos 1, vezes o C, que é 0. Multiplicou por 0 é 0, sobra 36. Então, menos delta, menos 36, sobre 4 vezes o valor de A. Menos 36 por menos 4 dá 9. Aí 9 o quê? Lembra lá a unidade? Foi que a bola subiu em metros, né? Então é 9 metros, tá? Aqui, ó, a gente já resolveu o problema, né? Na verdade, se eu quisesse só resolver o exercício, sem comentar essa parte do gráfico, qual o tempo que a bola demorou para atingir sua altura máxima? 3 segundos, né? Quando tá 3 segundos, é bem aqui a hora que ela atinge o seu máximo. Bem, mais ou menos por aqui, assim, ela tá aí no meio, depois ela começa a cair, tá vendo? E qual foi a altura máxima atingida? A bola atingiu 9 metros, ela foi subindo 9 metros, depois começa a cair, entendeu? Mas vamos fazer o trem mais bonitinho aí, tá? Então, para falar sobre o gráfico, a gente já pegou as informações necessárias, tá? Então, agora a ideia é fazer o esboço. A concavidade é para baixo, as raízes são 0 e 6, passa no eixo y no 0, o x do vértice, né, o t do vértice, no caso, é 3, e a altura máxima é 9. Vamos fazer aqui também, tentar fazer bem bonitinho. Deixa só deixar mais bonitinho um pouquinho para emendar aqui. Acho que agora dá. Olha só, então eu vou marcar de 2 em 2, né? Eu vou precisar dos 6. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Aqui nós estamos falando do T, né? O tempo. E eu vou precisar do 9 lá, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza? Quando T é 0, o Y é 0. Aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando é 6 também é 0. Então a gente já marcou 2 pontos, certo? O x do vértice, o t do vértice, no caso, é 3 e o y é 9. Então, assim, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 e 9. Bem aqui assim, ó. Esse aqui é o nosso ponto, nosso vértice, tá? Y do vértice, x do vértice. Então, a nossa parábola tem que ter uma concavidade assim, né, para baixo, e ela tem que passar nesses pontos, ok? Então, é claro que até porque está na pranchetazinha aqui não fica dos melhores, mas a ideia então é tentar fazer a nossa parábola vindo para cá. Se eu tivesse só me referindo a uma função quadrática do ponto de vista da matemática, eu poderia, como eu falei, continuar descendo. Só que aqui você pensar assim, ó, a gente marca aqui lá aqui era o t, né? Nosso eixo aqui, em vez de ser x e y, é t e h. Esse é a altura em metros, tá bom? Então não faz sentido de falar de altura negativa. Melhorou. Menos feio um pouquinho. Então, a nossa parábola é mais ou menos esse aqui descreve em alguma escala o chute dado pelo rapaz. A bola sobe, atinge sua altura máxima e cai, né? Tem muita coisa feia aqui, desnecessária, eu vou apagar, né? Eu não gosto de escrever esses números no meio, eu gosto de escrever aqui só o que eu preciso usar mesmo, tá? É só para vocês entenderem as escalas. Então, a gente precisava do 0 aqui, do 6. Aí, vocês entenderam por que eu tirei esse pedaço do gráfico aqui para baixo? Porque não faz sentido de falar uma bola furando o chão, né? Fisicamente não faz sentido, assim como não faz sentido fisicamente falar de tempo negativo, né? Então, por isso a gente não tem o tempo negativo. Então, eu posso melhorar essas perguntas para a gente aqui. Qual é o domínio da nossa função, dessa função aqui? Qual é o domínio da função? O domínio são os valores reais de t que estão entre 0 e 6. Depois disso não faz mais sentido, né? A bola chegou no chão, acabou, né? Você pode escrever no intervalinho fechadinho, bonitinho, 0 a 6. Qual é a imagem da nossa função? Olha, qual foi a maior altura que ela atingiu? Foi 9, né? Daí para trás, todo mundo está contemplado, né? Então a imagem, né, são os y em R, tais que estão entre 0 e 9. Isso não estava na pergunta original do problema, tá? Eu estou só complementando para ajudar a fechar algumas lacunas aí. Então, a imagem está entre 0 e 9, tá? Por que eu não desenhei aqui para baixo, professor? Então, porque não faz sentido falar de altura negativa, tá? Por que eu não estou considerando valores de t à esquerda? Porque não faz sentido pensar em tempo negativo. Do ponto de vista matemático, se não fosse altura e tempo, fosse só uma função quadrática, eu poderia sim continuar, tá bom? Para cá e para cá o gráfico, pensar em valores negativos lá para x, tá? Bom, mas esse estava tudo extra no nosso problema. O legal de montar o gráfico é que a gente entende, né, o porquê, então. Por que faz sentido falar de máximo, né? A bola atinge o máximo, fisicamente que a gente vê isso, depois ela começa a cair. Qual foi a altura máxima que ela atingiu, né? Foi o y do vértice, 9 metros. Oh, perdão, aqui a letra B, né? Qual foi a altura máxima da bola? 9 metros. Qual o instante onde... Né, em que instante a bola atinge a altura máxima? 3 segundos, né? Pode ver. Exatamente no caso T do vértice, né? Aqui a gente precisa manter o 3, né?
Quando você coloca t igual a 3, você obtém lá os 9, né? Ok? Então, bem simplesinho o exercício, tá? Bem simplesinho ele, então 3 segundos. Deixa então eu dar um problema que eu falei para vocês, que era o seguinte. Então, eu vou começar com ele mais simples, depois eu passo ele geral que está lá nos exercícios que eu propus para vocês. Pensa assim, ó, eu vou dar um problema então assim. Dentre todos os retângulos, digamos de perímetro 20, tá bom? De perímetro 20 centímetros. O que é perímetro? Alguém sabe me dizer aí? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Então, dentre todos os retângulos de perímetro 20 centímetros, qual possui a maior área? Olha, então é o seguinte. Perímetro é a soma de todos os lados, certo? Então, eu vou tentar desenhar um retângulo aqui. É um quadrilátero que tem dois pares de lados paralelos. Então, esse lado é paralelo a esse, são congruentes, ou seja, tem a mesma medida. Este lado é paralelo a este, são congruentes, têm a mesma medida. Tem 4 ângulos internos de 90 graus. Ele fala para você, ó, considere todos os retângulos que têm essa característica, ou seja, perímetro 20 centímetros. Então, digamos, se esse lado mede x, então aqui é y, x e y, certo? Então, ele está falando de perímetro, o símbolo para perímetro é 2p, tá bom? Então, qual é o perímetro? X mais x, 2x, y mais y, 2y, tá bom? Só para anotar, 2p significa o perímetro. Talvez vocês tenham visto lá no ensino fundamental, denominado de P, o nome não importa, tá? Mas consagradamente aparece como 2P o perímetro, tá? Mas então tá. Ele falou que esses caras têm perímetro 20 centímetros, ou seja, essa soma 2x mais 2y dá 20. E ele quer saber qual desses tem a maior área possível. Como que eu calculo a área de um quadrado? Perdão, de um retângulo? A área é base vezes altura, comprimento vezes largura. X vezes Y, certo? Então, na verdade, a gente está dizendo o quê? Se eu pensar a área, ela é uma função que depende tanto de X quanto de Y, na verdade? A área, ela é uma função que depende de X e de Y, e ela é X vezes Y. Ele quer que a gente determine a maior possível. E só que daqui a gente consegue tirar uma relação bonita entre X e Y. Eu sei o seguinte, que 2x mais 2y é 20, certo? Então, se eu dividir por 2, x mais y é quanto? 10. Então, y é quem? 10 menos x, né? Então, a gente pode melhorar essa expressão e escrever a área como uma função que depende apenas de x. Ela é x vezes 10 menos x. Opa, aí você pode deixar mais bonitinho, então, né? A área, se você multiplica todo mundo aqui, ó, fica menos x ao quadrado mais 10x. Olha que legal, o que é isso aqui? É uma função quadrática, né? A área é uma função quadrática que depende de x. E tem o azinho negativo. Então, a concavidade desse gráfico ele é para baixo. Então, eu posso falar sobre o máximo da função, certo? Ok? Qual é o que possui a maior área? O que possui a maior área, porque na verdade o que ele está dizendo que possui, ele quer saber qual a relação entre essas dimensões, entre x e y, certo? Vai depender de quando essa área A é a maior possível. E ela é a maior possível
quando o x coincide com o x do vértice. E o x do vértice é menos o valor de b, menos 10, sobre 2 vezes o valor de a, que é menos 1. Então, menos 10 por menos 2, 5, ok? Então, como eu pensei em unidade em centímetro, então o x tem 5 centímetros. Se o x tem 5 centímetros, quantos centímetros tem o y? 10 menos 5. 5 centímetros. Olha só que interessante. Então, ele está falando assim, qual que tem a maior área possível, certo? Então, na verdade, pelo problema aí, a gente descobriu que o x tem que ser igual a y, que tem que ser igual a 5 centímetros. Então, a gente está falando, na verdade, não de um retângulo, mas de um quadrado, que tem lados medidos 5 centímetros. Opa, escrevi o 5 duas vezes aqui embaixo, né? 5 centímetros. 5 centímetros. E qual vai ser essa área? Qual é a área? A área, então, como é que é a área do quadrado? 5 vezes 5. 5 ao quadrado. 25 centímetros quadrados. Olha que interessante. Então, se você pegar um retângulo, né, um retângulo não, todos os retângulos que têm um perímetro fixado, aí o exemplo aqui era de 20 centímetros, certo? E perguntar para vocês, qual desses tem a maior área possível? Vocês vão dizer para mim, né, a resposta pelo que a gente viu ali, é um quadrado. E é um quadrado que tem quais dimensões? Os lados iguais a 5. Qual vai ser a área desse quadrado? A área desse quadrado é 25 centímetros quadrados. Agora, se em vez de 20 eu tivesse falado que tem um perímetro P, o que a gente ia descobrir? A gente ia descobrir que a resposta é a mesma. Né? Por exemplo, se eu perguntar para você, dentre todos os retângulos que tem perímetro fixado, determine o que tem a maior área. Okay? Então, esse, por exemplo, eu deixei lá nos exercícios. Eu vou printar aqui para vocês. Mas está resolvido naquele material didático lá que eu ponho lá no Moodle para vocês. Aqui, opa, colou de novo, não printou, só um minutinho. Acho que agora vai. Estava lá nos exercícios extra. Dentre todos os retângulos de perímetro fixado, determine de maior área. É porque ficou muito grande, passa de uma página, mas eu respondi, está digitado, mas também deixei aqui um link para vocês poderem ver a solução. E fiz aqui um exemplo, imaginando que essa área fosse, que esse perímetro fosse de 20. Lá, em vez de ser de 20, eu estou chamando simplesmente de 2P. Mas a conclusão é que, se você pega retângulos que têm um perímetro fixo, o que tem a maior área dentre esses retângulos é o quadrado com esse perímetro. E a área vai ser, né, o lado ao quadrado. Okay? Então, você não vai encontrar nenhum retângulo de 20 centímetros que tenha a área maior do que 25 centímetros ao quadrado. Ok? E quer dizer, então, que ele é um quadrado de lado 5. Então, são aplicações legais de máximo e mínimo para funções, tá bom? Tá faltando falar, eu não sei se vai dar tempo de falar tudo na próxima aula, mas isso faz parte desse jogo de aula online, é a parte de estudo do sinal das funções quadráticas, tá? Então, de novo, eu recomendo que leiam um livro, assistam os vídeos que eu mando lá, leiam as soluções dos exercícios no material, tá? Se possível, marquem também atendimentos para tentar entender, mas na próxima aula, então, a gente fecha, na medida do possível, o conteúdo do segundo bimestre, tá bom? Alguém tem mais alguma pergunta, algo para comentar? Isso, Gustavo, perímetro é a soma de todos os lados. Gustavo Rodrigues tinha perguntado. Tá? Reforçando então aí, por favor, escreva aí algo para eu poder lançar a frequência, qualquer coisa no chat, se você ainda não escreveu, que depois eu vou atualizar lá as aulas lá no Moodle, bem como a frequência lá no que acadêmico, tá bom? 4-1, nós sempre, né? O freguês sempre tem razão, né? Um abraço para todos os flamenguistas aí, viu?
Fiquem tristes, não. Eu vou encerrar a gravação. E bom dia para todo mundo, tá?